Eu sempre costumo dizer o seguinte: todo cristão chamado por Cristo tem a sua fé provada. Ele certamente chama você e prova você. Por quê? Porque todo pai que ama, prova o filho, para que ele cresça, para que ele exerça perseverança, e uma vez confirmado, essa fé produza frutos para a glória de Deus. Talvez você entrou aqui nessa noite e esteja passando por uma provação. Pastor, qual a diferença entre provação e tentação? A palavra no original é a mesma palavra. A palavra peirasmos, ora se traduz por tentação, ora se traduz por provação. O que faz uma ser diferente da outra? Primeiro, o propósito. A tentação é para te derrubar. A provação é para te erguer e levantar. Amém? Segundo, a origem. A Bíblia diz que você é tentado pelo diabo e pela sua própria cobiça. Tentação ou é pelo diabo ou é pela própria cobiça. Mateus capítulo 4, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então a origem diferencia. A origem da tentação ou é o seu pecado, quando a Bíblia diz que ele vem do coração através da cobiça, uma vez consumado gera o pecado, e uma vez o pecado gera a morte. A origem da provação é Deus. Deus prova a fé dos seus filhos. E de repente, quando falta uma luz, é uma provação tão pequena, mas é uma provação. Porque afinal de contas, nós vamos ver até onde vai a sua fé. Se uma falta de ar-condicionado, se uma falta de luz, afeta a sua fé. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu quero ler a passagem de uma mulher que foi alvo de uma dura provação. Ela foi alvo de uma dura provação por parte de Jesus para ensinar os seus discípulos a ter uma fé robusta. Mateus capítulo 15. A ter uma fé consistente. A ter aquela fé que o apóstolo João diz que vence o mundo. A nossa fé. A história de uma mulher, irmãos, cuja filha estava endemoniada. A história de uma mulher que não pertencia ao povo de Deus, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. A história dessa mulher, irmãos, é a história de alguém que teve a sua fé testada, a sua fé provada. E talvez você entrou aqui nessa noite e esteja passando por uma provação. A Bíblia diz que Deus prova os seus filhos. A Bíblia diz que toda fé genuína, ela é provada, e Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, ele chega a dizer que essa provação é como o ouro, é como uma prata depurada pelo fogo. Quando vem a provação, essa provação é para queimar as impurezas, e o ouro e a prata ficarem puros, livres das impurezas. Veja o relato dessa mulher, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Por favor, meu amado irmão, siga comigo aí. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Jesus está num território gentio. Jesus está no mesmo território de 1 Reis, capítulo 17, onde Elias sai do deserto e vai para Sarepta, na região de Tiro e Sidom, para ser sustentado por uma viúva. Jesus está no mesmo lugar que Elias esteve lá atrás. Uma região gentia, uma região onde não se adorava o Deus de Israel, uma região onde o povo de Israel não se dava, porque eram pessoas que eram excluídas da fé. Veja que coisa extraordinária. Elias foi enviado a uma viúva em Sidom, em Sarepta. Jesus também. Olha o paralelo, que coisa bonita. A Bíblia diz que quando Elias chega na casa dessa viúva, essa viúva tem um filho. E agora Jesus, quando chega na terra de Elias, que Elias foi,
essa mulher, não sei se é viúva, tem uma filha. Veja, meu amado, que paralelo bonito que a Bíblia faz para ensino da escola de discipulado de Jesus com seus 12 discípulos. Verso 22. E eis que uma mulher cananeia porque ela era filha de Canaã. Canaã era aquela região gentia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Pastor, como é que pode uma mulher que não era parte do povo de Deus, preste atenção nisso, uma mulher que não conhecia teoricamente a religião de Israel, uma mulher que não fazia parte da aliança do Senhor com o povo do Senhor, como uma mulher gentia pode identificar Jesus com tanta certeza? Pois dos lábios dessa mulher diz o seguinte: Senhor, filho de Davi. Era o mesmo título que estava nos lábios do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi. E a pergunta que a gente faz ao ler o texto é o seguinte: pastor, como é que essa mulher sabe quem é Jesus? Como é que essa mulher conhece Jesus se ela não fazia parte da religião de Israel? Como é que essa mulher detectou de forma tão clara quem era Jesus, ao ponto dela usar 2 adjetivos para Jesus, que somente aquelas pessoas que sabiam quem ele era usavam? Primeiro, Senhor. Segundo, Filho de Davi. Como aquela mulher sabia que Jesus era o bendito filho de Davi, o Messias prometido? O texto não diz, mas o texto nos diz uma grande verdade. Cuidado, querido, você que pensa que de repente Jesus é propriedade só da igreja presbiteriana. Cuidado, querido, quando de repente você acha que Jesus é propriedade apenas dos arraiais evangélicos. Cuidado, querido, quando você pensa que de repente Jesus é só propriedade daqueles que se revestem de uma religiosidade cristã, e de repente fora dos arraiais cristãos, ninguém pode saber quem é Jesus. Cuidado, viu, querido? Esse texto é um texto lindo, sabe por quê? Porque fora dos arraiais, fora do grupo íntimo dos 12, existia uma mulher que de repente detectou quem era Jesus, mais certamente do que os próprios discípulos de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, cuidado para você não fazer acepção de pessoas. Cuidado para você não achar que a fé que você tem é só sua. Cuidado quando você de repente rotula as pessoas por uma denominação, por um título, por um cargo, ou por uma igreja que ela frequenta. Tem muita gente que acredita e crê em Jesus, e o Jesus da Bíblia, que de repente está fora dos nossos arraiais, viu? Essa mulher, irmãos, gritava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão. Agora veja uma coisa interessante no texto. Ela não fala assim, quer ver? Tem compaixão da minha filha. Pode ler aí. O que é que ela diz aí? Poxa, mas era a filha dela que estava endemoniada. Ela devia falar assim: Senhor, tem compaixão da minha filha. Mas por que ela fala assim? Tem compaixão de mim? A resposta é muito clara. Se você é mãe, sabe o que essa mulher está dizendo. Se você é pai, você sabe o que essa mulher está dizendo. A doença do filho, a dor do filho, o problema do filho, a amargura do filho, o que existe de mal em cima do filho, dói muito mais em quem? Em nós. Eu entendo muito bem porque essa mulher disse assim: Senhor, tem misericórdia de quem? De mim. Porque mãe que é mãe, porque tem mãe que não é mãe, né? Tem mãe que é uma coisa. Se você trabalhasse de enfermeiro numa UPA, talvez nós temos algumas enfermeiras aqui de UPAs, você saberia o que eu estou dizendo. Como chegam crianças nas UPAs agredidas pelas mães?
com os bracinhos quebrados, asfixiadas. E quando vão procurar quem fez isso, sabe quem fez? A mãe, o pai. Mas o interessante, irmãos, que quando essa mulher chega perto de Jesus, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque todo pai consciente, toda mãe consciente que ama a dor do filho é maior nele. Talvez você aqui nessa noite tenha um filho. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha uma filha. E talvez a sua filha está passando por uma luta e um problema difícil demais. Eu posso entender que a sua dor talvez pode ser maior do que a dela. A dor no coração de uma mãe quando um filho que sofre é aquela velha história: por que não eu, né? Por que não comigo? Eu me lembro que a Alissa, quando era pequena, ela tinha um problema sério de alergia, de faringite, laringite. Fechava a garganta dela e ela ficava sem ar. E eu me lembro uma vez que a Alissa tinha 3 aninhos, teve um problema de alergia. Nós juntamos a Alissa e levamos ela no Mater Dei. E quando nós chegamos no Mater Dei, ela estava roxa, quase morrendo sem ar. Eles deitaram a Alissa numa maca, numa caminha, e perfuraram a Alissa várias vezes, tentando achar uma veia para administrar um remédio, e não pegava a veia. Irmãos, eu me lembro tanto disso, sabe por quê? Porque eu acho que eu nunca fiquei tanto angustiado na minha vida como eu fiquei aquele dia. Ao ponto da enfermeira me passar um pito. Você sabe o que é pito, né? Não é cigarro, não. Passar um sabão. Sabe o que é sabão, né? Às vezes é coisa de mineiro, né? E dizer assim: por favor, pai, saia daqui. Nós não podemos tratar a sua filha com você aqui. Por quê? Porque eu fiquei tão... Irmãos, eu fiquei tão angustiado. A dor é tão grande em mim, que eu queria que aquelas agulhas estivessem aonde? Em mim. Se você é mãe e pai, você entende o que eu estou dizendo. Talvez seja por isso que essa mulher chega perto de Jesus e fala assim: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E a gente sabe na Bíblia que uma pessoa endemoniada é uma pessoa que está à mercê do poder dos demônios, das forças das trevas. Verso de número 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Se você for evangelizar uma pessoa e for falar do amor de Jesus para essa pessoa e entregar para essa pessoa esse texto, eu acho que essa pessoa não vai querer Jesus. Se você de repente mostrar esse texto para uma mãe que esteja sofrendo, ela vai perguntar para você: mas que Jesus é esse? Que a princípio ele rejeitou essa mulher. Se de repente só tivesse esse texto na Bíblia, talvez você não reconheceria o Jesus de amor por causa desse incidente com essa mulher nesse texto. Pastor, por que Jesus tratou essa mulher desse jeito? É porque Jesus não ama? É porque de repente ela era uma gentia e Jesus quis mostrar para os seus discípulos que a fé era só de Israel? Pastor, o que aconteceu nesse texto para Jesus nos parecer assim tão drástico e às vezes até tão rude? O que Jesus queria através dessa mulher? Uma coisa, irmãos, Jesus queria ensinar aos seus discípulos que a fé dos seus discípulos iam ser profundamente provada e eles precisavam dar uma resposta à altura. E ele usa essa mulher na escola de discipulado para os seus discípulos.
O que Jesus queria, irmãos, é expor essa mulher a uma prova, para mostrar aos seus discípulos que a fé dos discípulos, depois que Jesus partisse, ia ser profundamente o quê? Provada. Será que eles resistiriam? E aí, irmãos, Jesus expõe essa mulher a 3 testes, 3 provações, que talvez pode ser o seu teste, a sua provação aqui nessa noite. Primeiro teste, qual é, pastor? A Bíblia diz que essa mulher chega perto de Jesus no verso 22 e diz assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, misericórdia de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Veja no verso 23 a resposta de Jesus. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Pastor, qual o primeiro teste da fé dessa mulher? O silêncio. O silêncio. Será que você algum dia já pediu alguma coisa a Deus, ou já buscou a Deus e teve a impressão que Ele estava distante? Será que algum dia você se dobrou diante de Deus por uma luta e uma provação, e a resposta que você ouviu foi a mesma que o moço de Elias trouxe quando ele orou no alto do monte? Nada. Será que algumas vezes você teve a sensação que Deus estava longe, distante, que Deus algumas vezes não ouve você? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que grandes homens de Deus viveram esse silêncio de Deus. Você quer ver um exemplo? Jó. Jó viveu um silêncio de Deus constrangedor. Por quê? Porque ele tinha tudo, irmãos. Tinha dinheiro, família, bens, crente, homem de todo quilate. Jó era tão crente, mas tão crente, que ele fazia sacrifício até pelos pecados que não tinha ainda. Ô homem crente. A Bíblia diz que ele visitava os seus filhos todos os dias, e todos os dias ele ia na casa dos seus filhos fazer sacrifício, porque ele dizia assim: pode ser que meus filhos tenham pecado, e eu vou lá fazer sacrifício para que os meus filhos sejam abençoados. A Bíblia diz que na terra de Uz não tinha ninguém como Jó, homem reto e íntegro que se desvia do mal. Mas de repente, irmãos, Deus põe Jó à prova. Ele quer provar com Satanás que Jó poderia continuar adorando a Deus se Deus retirasse tudo que ele tinha. E aí a Bíblia diz, irmão, você conhece a história, que nos 3 primeiros capítulos, a Bíblia diz que o diabo cirandou na vida de Jó, tirou tudo, só não tirou a vida dele. E se você olhar o livro de Jó, do capítulo 3 ao capítulo 42, quase todo o livro de Jó, perguntas, perguntas e mais perguntas são feitas. Tem resposta? Nenhuma. Deus não responde a Jó. O grande clamor de Jó, irmãos, é pelo silêncio de Deus. Chega uma hora no meio do livro, irmãos, que Jó não está aguentando mais. Ele diz assim: olha, Senhor, se eu olho para frente, eu não te vejo. Se eu olho para o lado, tu não estás. Se eu me volto para trás, eu não te vejo. Se eu olho para dentro de mim, eu não te encontro. Em outras palavras, irmãos, Senhor, onde o Senhor está na minha dor? Talvez você esteja assim nessa noite, vivendo uma angústia, se degladiando com Deus, cheios de perguntas, porque vai fazer pergunta assim a gente, viu? E de repente você não tem nenhuma resposta, há um silêncio assim constrangedor. Você quer ver um outro homem de Deus que eu estou me lembrando aqui? Que foi um homem que tinha uma intimidade tão grande com Deus e que passou também pelo vale do silêncio? Davi. Davi, irmãos, escreveu a maioria dos 150 salmos, e 2 salmos em particular, o Salmo 10 e o Salmo 13, tem as perguntas que você e eu fazemos quando a gente sofre. Irmãos, Davi era tão gente, que um homem segundo o coração de Deus fez as mesmas perguntas que talvez você e eu fazemos quando a gente sofre. Salmo de número 10, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, clamarei e não serei ouvido? Até quando, Senhor, esconderás de mim a tua face?
É ou não é? Pastor, até quando eu vou aguentar isso? Mas o Salmo 13 também tem uma outra pergunta que a gente faz quando a gente sofre no silêncio de Deus. Qual é? Por quê? Senhor, por que te conservas longe? Por que escondes de mim o teu rosto quando eu clamo? Por que as minhas lágrimas inundam o travesseiro noite e dia e eu não tenho resposta? Por quê? Por quê? Por quê? E onde está a resposta? Silêncio. Silêncio. A Bíblia diz que essa mulher veio clamando: Senhor, tem misericórdia de mim. É por isso que eu digo, você vai evangelizar uma pessoa, você não mostra esse texto. Essa pessoa ainda não está preparada para esse texto, não. Esse texto é para quem já tem fé, e para que a sua fé seja provada. O primeiro teste é o silêncio. Deixa eu dizer uma coisa para você, sem propaganda enganosa. Talvez hão de chegar dias na sua vida que Deus vai parecer distante, silente, que de repente você vai ter a impressão que Ele se esqueceu de você. Mas fique tranquilo, a história ainda não acabou. Calma, Jesus sabe muito bem até onde Ele pode te provar. Pastor, qual foi o segundo teste? Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Quando Jesus faz silêncio, a cultura judaica e a cultura do Oriente é revestida na vida dos discípulos. Por quê? Duas coisas: um mestre e um rabi não poderia conversar com uma mulher em público, isso era proibido. Segundo, um judeu nunca, never, em qualquer hipótese, poderia conversar com uma mulher e uma mulher gentia. Isso aí, irmãos, não podia de jeito nenhum. Aí quando Jesus não responde essa mulher, os discípulos falam assim: olha, Jesus está agindo do jeito que ele tinha que agir. E olha o que eles fazem em seguida, verso 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe e falaram para Jesus então: Senhor, despede-a, pois ela vem clamando atrás de nós. Veja o homem judeu na sua cultura judaica, entendendo que Jesus não conversou com ela. Por quê? Porque afinal de contas ele cumpriu o ritual. E eles chegaram para dar uma forcinha e falaram: Senhor, aí você esperaria, se você está evangelizando uma pessoa, que agora Jesus entrasse em ação em favor de quem? Não é? Em favor da mulher. Afinal de contas, Jesus ama aquele que clama. Versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Puxa, pastor, mas agora Jesus foi duro, hein? A gente estava esperando que Jesus falasse assim: tá bom, mulher, vem cá, deixa eu te ajudar. Aí Jesus veio e falou assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, irmãos, essa mulher foi explicitamente rejeitada. Está aí o segundo teste da fé. Essa mulher, irmãos, foi rejeitada. E esse é o segundo teste. Jesus disse assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a gente vê, irmãos, que a segunda prova que essa mulher foi alvo, para que os discípulos fossem submetidos ao ensinamento e às provas da fé, é a rejeição. Essa mulher, irmãos, dos lábios de Jesus foi rejeitada. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se eu estivesse no lugar daquela mulher, eu dizia assim: ah é? Então você fica com a sua fé e com todo mundo que eu vou embora. Não é fácil não, irmão, ser rejeitado não é fácil não. E o interessante, irmãos, que quando a gente olha para a Bíblia, Jesus quis ensinar um negócio para os discípulos que ele mesmo foi alvo, não foi? Quem foi o homem mais rejeitado dessa terra? Aliás, o próprio Isaías 53, descrevendo o ministério de Jesus na cruz, disse: olha, ele foi rejeitado, homem de dores e que sabe o que é padecer. Lucas capítulo 9, a partir do versículo de número 51, a Bíblia diz que Jesus, indo caminho afora, chega um rapaz perto dele e fala assim: Senhor, eu vou te seguir. Aí Jesus vira e fala assim: olha, deixa eu te dizer uma coisa, as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus falou assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa, as raposas têm os seus covis. Quem eram as raposas? Os idumeus. Eram os nomes que os idumeus tinham, principalmente Herodes.
A turma de Herodes eram chamados de raposas. Jesus está dizendo assim: os idumeus têm lugar entre eles aqui em Jerusalém. Inclusive o seu líder, Herodes, é um idumeu. As aves do céu, os seus ninhos. Aves do céu era um nome, era um codinome que os gentios tinham naquele tempo. Pastor, o que Jesus está querendo dizer? Uma coisa muito simples. Quando o rapaz quis seguir Jesus, ele falou assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, está preparado? Porque os idumeus têm lugar para eles aqui em Jerusalém. Os romanos, gentios, têm lugar para eles aqui em Jerusalém, porque inclusive eles são um povo que estão nos dominando. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que Jesus está dizendo para os discípulos e para aqueles que querem seguir Jesus? Você quer me seguir? Pois saiba de uma coisa: vai ter lugar para todo mundo, mas não vai ter lugar para mim. O Filho do Homem não vai ter onde reclinar a cabeça. E sabe qual que é esse termo, reclinar a cabeça? É o termo da hospitalidade. Eu vou andar pregando o dia todo, e quando chegar a noite, eu procurar uma casa, para abrir a porta, para que eu colocar a minha cabeça, nenhuma casa vai se abrir, e o Filho do Homem não vai ter onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo? Assim como rejeitaram a mim, eles rejeitarão a vós outros. Você está preparado para ser rejeitado por causa de Jesus? E esse é o segundo teste, irmãos, que Jesus expõe a essa mulher. O teste da rejeição. Talvez pelo fato de você abraçar a fé em Jesus, talvez você tenha se sentido rejeitado dentro da sua casa. Talvez você tenha se sentido rejeitado no seu trabalho. Talvez você tenha se sentido rejeitado pela sua mãe. Talvez você tenha se sentido rejeitado pelo seu marido. Pelo fato de você ser discípulo de Jesus. Você conhece aquela história? Que de repente uma família traça um plano muito bonito para o filho. O pai traça um plano muito bonito para a filha. E aí de repente essa filha tem um encontro com Cristo, esse filho tem um encontro com Cristo, e de repente Cristo muda os valores desse filho e dessa filha, e altera o curso desse filho, e aí ela vai e frustra as expectativas dos pais. Por quê? Porque de repente ela quer seguir um novo caminho, e aí esse pai rejeita essa filha por causa disso. Pois eu vou dizer uma coisa para você, meu amado. Toda fé genuína e todo discípulo genuíno de Jesus, em algum momento da sua vida, você vai experimentar a rejeição. Por causa de Jesus, não é por causa de maldade dos outros, é por causa de Jesus. Jesus disse assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se fosse eu, irmãos, com esse jeitão meu assim, eu acho que eu botava o meu bornado debaixo do braço e falava assim: ó, tchau. E ir embora. Mas irmãos, veja o que essa mulher faz em seguida. É maravilhoso demais, não é? Verso 25. Olha a reação dessa mulher à rejeição de Jesus. Ela porém veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Pastor, que palavra é essa? É a palavra do pedinte, é a palavra do mendigo, é a palavra daquela pessoa que não tem nada e de repente quer alguma coisa desesperadamente, porque ela não tem onde recorrer mais. Na cultura oriental, essa palavra socorre-me significa que a pessoa é completamente desprovida de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa, que ela está nas últimas consequências, ela espera aquilo de alguém, porque ela não tem mais aonde recorrer. Eu não sei se você já fez essa oração. Sabe aquele momento clímax, que não tem mais o que fazer, você só faz assim, quer ver, Senhor? Irmãos, essa mulher prostra e adora Jesus e diz: Senhor, socorre-me. Ah, pastor, agora Jesus vai fazer um negócio bacana. Agora Jesus vai acudir essa mulher. Agora Jesus vai mostrar o quanto que Ele a ama. Aí, irmãos, Jesus vem e olha o que Ele diz para essa mulher, irmãos, cá para nós. É meio cruel, não é não? Então, verso 26, ele respondendo disse:
não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Irmãos, aí foi demais. A nossa cultura ocidental tem uma visão do cachorro diferente da cultura oriental. A cultura oriental, o cachorro não é animal de estimação, viu, irmãos? Nos tempos de Jesus, o cachorro, o crion, era aquele animal que vivia no quintal, grande, com os dentes arreganhados, que eles usavam para guardar os palácios e as casas. Não tinha esse negócio de cachorro dormir em cama, não. Não tinha esse negócio de cachorro de estimação, não, irmãos. Naquele tempo, deixa eu te dizer uma coisa, procura o comentário de William Barclay, e olha lá sobre os cachorros no Oriente, você vai ver que cachorro no Oriente, para o judeu, ele está no mesmo nível de importância dos porcos. Pra você ter ideia que era um animal assim, desprezível. E às vezes quando a gente lê a Bíblia sem a lente cultural da época, a gente perde talvez o peso do texto e a beleza do texto. Em outras palavras, sabe o que Jesus está chamando essa mulher? Está chamando quase no mesmo nível de porco, porque o cachorro está quase no mesmo nível que o porco. Ah, pastor, mas Jesus usou cachorrinho. É verdade. É verdade. E se você ver o texto no original, você vai ver que a palavra usada para cachorro, cachorrão grandão, não é a palavra usada por Jesus. É uma palavra no grego, mas no diminutivo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na cabeça do homem oriental e da mulher, eles sabiam muito bem que aquilo era um insulto. E aí Jesus agora, parece que a provação vai o quê? Pior? É ou não é? Primeiro o silêncio, depois a rejeição. Pastor, o que é pior do que a rejeição? O insulto. Jesus insulta essa mulher. Jesus, irmãos, fala com ela uma coisa terrível. Jesus de repente usa o máximo de uma provação para ver até quando ou até onde a fé daquela mulher sobreviveria. E a resposta daquela mulher, mais uma vez, irmãos, foi uma resposta maravilhosa. Olha o que ela responde. Verso 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Eu acho que Jesus, olha, isso é por minha conta, mas quando você lê o texto no original, dá essa impressão. Eu acho que Jesus, nessa hora, mesmo conhecendo todas as coisas, ele deve ter respirado fundo, aquele respirar de alívio. Em outras palavras, eu testei essa fé, eu provei essa fé até o fim, e ela é genuína. Irmãos, testes pelos quais Deus coloca sobre nós. O primeiro teste é o silêncio. Quantas vezes nós clamamos e parece que não tem resposta. O segundo teste, a rejeição. Quantas vezes as pessoas nos rejeitam por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Quantos amigos às vezes você perdeu porque você agora se tornou um discípulo de Cristo? Quantas pessoas que de repente romperam com você ou trataram você com indiferença porque você agora se coloca ao lado de Jesus, dos seus princípios e valores, ainda mais em época que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. Terceira provação, o insulto. Eu fico olhando, irmãos, o apóstolo Paulo, eu fico olhando o próprio Jesus, como esses homens foram insultados, como esses homens foram escarnecidos, como esses homens foram alvos do escárnio das pessoas, e como esses homens mantiveram a despeito de tudo a fé. Pastor, o que Jesus quis ensinar para os seus discípulos? E aí eu termino. Jesus quis ensinar, irmãos, 3 componentes de uma fé robusta, de uma fé genuína,
de uma fé que não se abala, nem pelo silêncio, nem pela rejeição e nem pelo insulto. Hoje em dia, irmãos, me desculpem, hoje em dia parece que a nossa pele é de seda e o nosso coração é de pedra. Mas quando Jesus chama a gente para ser discípulo dele, tem que ser o contrário, viu? Você tem que ter um coração macio e uma pele dura. Sabe para quê? Para aguentar os embates da vida. Hoje tem muita gente que não aguenta nada. É o famoso mimimi. Você já viu o mimimi, né? Qualquer coisinha, a pessoa melindra. Qualquer coisa que você fala assim meio torta aos ouvidos dela, ai, não vou voltar mais naquela igreja. Aí eu fico imaginando, irmãos, e se essa pessoa for alvo de um insulto daqueles fortes, será que ela vai continuar crente? Pastor, o que Jesus quis ensinar para os seus discípulos na escola do discipulado? Primeiro, o que Jesus quis ensinar com o silêncio? A ter confiança em Deus, apesar de Deus se manter oculto e silente. A fé é a certeza de fatos que não se veem. A fé é a convicção daquilo que se espera. Pastor, sabe o que Jesus quer colocar nos seus crentes? Confiança. Confiança, a despeito de repente Jesus se manter silencioso. Uma hora ele vai te responder. Confie. Mantenha-se confiante. Não esmoreça a sua fé, continue crendo. Quem lembra do texto de Jairo? Lembra? Lembra que Jairo foi apavorado atrás de Jesus em Cafarnaum, e ele encontra com Jesus e diz assim: Senhor, minha filha tem 12 anos, ela está à porta da morte, vem na minha casa, impõe as mãos sobre ela, ela será curada. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, irmão, Jesus é atrasado por uma mulher. Que mulher era essa? Do fluxo de sangue. Você imagina Jairo. E Jesus para, e Jesus pergunta. Lucas fala que a mulher conta toda a verdade. Se ela fosse desse testemunho desde a vida dela, meu filho, Jairo esperou demais. Aí de repente, quando acaba tudo, acho que Jairo já pegou a mão de Jesus e falou: Senhor, pelo amor de Deus, vamos, nós estamos atrasados, minha filhinha está quase morta. Aí de repente, no meio do caminho, chega um serviçal de Jairo e fala assim: Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já imaginou a sua decepção com Jesus? Senhor, por que o Senhor foi parar com essa mulher? Senhor, minha filha morreu. Mas irmãos, a coisa mais linda é o que Jesus diz para Jairo. Eu acho que Jesus segurou no braço de Jairo, botou a mão no ombro dele e falou assim: Jairo, Jairo, fica firme, continue crendo. Bonito, não é? Continue crendo. Você está passando por uma luta? Você tem a impressão que Deus está longe? Continue crendo. Continue crendo. Segundo, o segundo componente de uma fé robusta é para rejeição. O que Jesus quis ensinar para os seus discípulos? Que eles, assim como Jesus, seriam rejeitados, mas eles deveriam perseverar na fé. Pastor, eu fui rejeitado no meu emprego. Persevere na fé. Pastor, eu fui rejeitado pela minha casa. Persevere na fé. Não desanime. Persevere. Sabe por quê? Porque lá na frente você vai colher o seu galardão. Não desanime. Persevere. As coisas estão indo ruim? Persevere. Não tem resposta? Persevere. As pessoas têm te rejeitado? Persevere. Sabe por quê? Porque existe um que nunca vai te rejeitar, porque ele já te escolheu e já te aceitou. Confiança, perseverança. E para mim, irmãos, por favor, me perdoem, esse último componente para mim é o maior deles. Essa mulher recebeu a alcunha de cachorrinho.
É um insulto grave. Essa mulher poderia muito bem ter virado as costas e nunca mais olhado para ninguém, porque ela recebeu um insulto. Mas ela pega esse insulto, irmãos, e transforma esse insulto até numa metáfora até engraçada. Alguns comentaristas falam isso. Ela tem tanto estado de espírito que ela transformou isso até numa metáfora engraçada. Ela falou assim: sim, Senhor, mas olha, deixa eu te lembrar uma coisa. Os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa que caem do seu dono. Em outras palavras, sabe o que ela falou para Jesus? Tá bom, Senhor, eu sou um cachorrinho mesmo. Eu sou alguém que não merece mesmo. Eu estou vindo no Senhor, mas é sem merecimento mesmo. Eu sei que, olha, eu não posso vindicar e reivindicar nada do Senhor. Eu sou isso mesmo. Eu sou uma pobre pecadora miserável. Olha, eu sou isso mesmo, Senhor. O Senhor está certinho. Eu sou um cachorrinho mesmo. Mas olha, o Senhor sabe que até os cachorrinhos comem das migalhas das mesas. Quando Jesus viu isso, irmãos, olha o que ele disse para a mulher. Verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E o texto de Marcos diz que desde aquele momento o demônio deixou a sua filha. Aqui fala, desde aquele momento sua filha ficou sã. Lá em Marcos fala que desde esse momento o demônio deixou a menina. Pastor, o que essa mulher fez que chamou tanta atenção de Jesus? E no final, no insulto mais dramático, ela tornou aquele insulto uma coisa tão bonita. Uma coisa, irmãos, que para mim é a maior virtude do cristão e da fé cristã genuína: a humildade. Humildade em meio ao insulto. Você já viu aquela pessoa que quando a pessoa insulta você, você paga com a mesma moeda e fala mais alto ainda para ela? Eu estava falando para as mulheres, lá na quarta igreja, no congresso agora, o seguinte: eu fui criado lá em Ubá, pela minha mãe. E a minha mãe me criou desse jeito, quer ver, Murilo? Filho meu não traz desaforo para casa. Você já ouviu isso em algum lugar? Filho meu não leva desaforo para casa. Se você brigar na rua, que menino briga na rua. Ó, não é isso? Se você der problema na rua com seus colegas e chegar aqui chorando e trouxer desaforo, você vai apanhar. Irmãos, eu ficava num curé danado. Porque se eu brigasse na rua e chegasse e chorasse ou fazer alguma coisa, eu cascava o couro em casa. E eu nasci, irmãos, com aquele negócio assim, quer ver? Filho meu não leva desaforo para casa. Em outras palavras, levou, tomou. Aí vem Jesus, irmãos. Vem Jesus e mostra o que para os seus discípulos? Vocês serão injuriados por minha causa. Se o mundo me odiou, odiarão a vós outros. Se o mundo me perseguiu, João capítulo 15, perseguirão a vós outros. Se o mundo me rejeitou, rejeitarão a vós outros. Se o mundo me insultou e escarneceu de mim, insultarão vocês e escarnecerão de vocês. Agora, qual é a diferença? Qual é a reação que vocês vão ter diante disso? E aí, irmãos, essa mulher dá um exemplo de quê? De humildade em meio a um insulto. Talvez seja por isso que Provérbios diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Pastor, o que Jesus quer ensinar aos seus discípulos? Primeiro, confiança. Quando de repente, aparentemente Deus permanece às vezes longe de você. Segundo, perseverança em meio às lutas e dificuldades que você encontra no dia a dia. Querido, persevere, amém? Quando você desanima de algumas coisas, às vezes a bênção está ali pertinho, mas você desanimou. E terceiro, irmãos, humildade numa sociedade que todos os dias insultam aqueles que são de Jesus, e parece que hoje mais do que nunca, né? Nesse viés político horroroso que nós estamos vivendo no país, parece que nós cristãos temos sido alvos de escárnio a todo tempo, mas a minha preocupação é uma só: como é que a gente responde a isso? Será que é como o menininho Luciano,
não leva desaforo para casa? Irmãos, talvez Jesus nos ensinou outras coisas. Essa mulher foi chamada de cachorrinha, mas ela teve tanta humildade de reconhecer que realmente ela não merecia grande coisa, e assim foi galardoada com a maior bênção que ela podia ter na vida: a cura e a libertação da sua filha. Amém? Que Deus te abençoe, querido. E deixa eu te dizer uma coisa: se você está sendo provado por Deus em alguma área da sua vida, continue crendo, persevere, seja humilde, porque certamente a bênção vai chegar, e aquilo que Deus tem preparado para você vai acontecer, e Ele vai provar a sua fé, e lá na frente a sua têmpera vai ser uma têmpera mais firme, para aguentar os embates que a vida talvez ainda vai ter sobre você. Amém?